A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Ana Clara, tenho 28 anos e hoje quero compartilhar com vocês um testemunho que marcou minha vida e me ensinou que mesmo quando tudo parece desabar, Deus está no controle. Desde pequena fui criada na fé, com meus pais sempre me levando à reunião. Aprendi desde cedo a valorizar a pureza e a esperar o tempo de Deus para o casamento. Quando completei 22 anos, o irmão da Irmandade pediu a palavra para mim. Era um jovem sério, trabalhador, e todos falavam bem dele. Meus pais oraram, conversaram com ele e após a aprovação, aceitamos o noivado. Durante o tempo de preparação, ele sempre foi atencioso, mas eu notava que às vezes tossia muito e parecia fraco. Perguntava se estava tudo bem, e ele dizia que era só um resfriado. Como eu confiava nele e na Irmandade, não desconfiei de nada. Mas 3 meses antes do casamento, ele começou a emagrecer rápido e a tossir sangue. Fiquei apavorada e insisti para que fosse ao médico. Ele resistiu, mas, como eu não deixei, acabou indo. Quando voltou, estava abalado. Disse que tinha uma doença grave, mas que não queria me preocupar. Eu, porém, não aceitei essa resposta. Exigi que me dissesse a verdade. Foi então que ele confessou. Tinha tuberculose há mais de 1 ano e não havia me contado. Fiquei sem chão. Como ele poderia esconder algo tão sério? Como iria casar sabendo que eu poderia ser contaminada? E pior, como ele poderia ter me exposto a isso sem me avisar? Chorei muito, irmãos. Me senti traída com medo e sem saber o que fazer. Meus pais, ao saberem, oraram muito por mim. Eu não queria desistir do casamento, mas também não queria colocar minha saúde em risco. Pedi a Deus que me mostrasse o caminho. Naquela noite tive um sonho. Vi um homem vestido de branco, com uma luz ao redor, que me disse: "Filha, não temas. Eu te livrarei." Acordei com uma paz no coração que não consigo explicar. No dia seguinte, conversei com meus pais e decidimos adiar o casamento até que ele se tratasse e ficasse completamente curado. Ele aceitou, mas o tratamento foi longo e difícil. Durante esse tempo, oramos muito, e Deus nos deu forças. Hoje, graças a Deus, ele está curado, e nós nos casamos na bênção do Senhor. Foi um tempo de provação, mas Deus nos ensinou que a honestidade e a confiança são a base de um lar abençoado. Se você está passando por algo parecido, não se cale. Busque a Deus em oração, converse com seus pais e com a Irmandade. Deus não nos abandona. Ele ouve nossas orações e nos guia pelo caminho certo. Que este testemunho seja uma bênção em sua vida. Se precisar de oração, deixe aqui nos comentários. Vamos compartilhar para que mais irmãos possam ser edificados. A paz de Deus. E foi assim, irmãos, que aprendemos que o Senhor não nos prova além do que podemos suportar. Cada lágrima, cada noite de oração, cada dúvida que nos apertava o coração, tudo isso tinha um propósito na mão de Deus. Porque Ele não só sarou o corpo do meu esposo, como também sarou nossas almas. Sarou a desconfiança que tinha se instalado em mim, sarou a impaciência dele, e nos ensinou que o amor verdadeiro não é só sentimento, mas é fidelidade na prova. Mas, meus irmãos, não foi fácil. Houve dias em que eu me perguntava: será que estou fazendo certo? Será que Deus está me ouvindo? Porque o tratamento demorava e as pessoas ao nosso redor começavam a murmurar: por que adiar o casamento? Se Deus quer, Ele cura na hora. Mas eu aprendi que a fé não é pressa, não é imposição. Fé é confiar no tempo de Deus, mesmo quando o mundo acha que já deveria ter acontecido. Meu noivo naqueles dias também lutava. Ele se sentia envergonhado, achava que não era digno de mim. Uma vez ele me disse: "Júlia, se você quiser desistir, eu vou entender." Mas eu lhe respondi: se Deus nos uniu, quem vai nos separar? Se Ele começou essa obra em nós, Ele vai terminá-la. E assim, com lágrimas e orações, fomos aprendendo que o amor não é só para os dias de sol, mas principalmente para as tempestades. Até que chegou o dia em que os médicos disseram: está curado. Mas, irmãos, a cura verdadeira não veio só dos remédios. Veio daqueles momentos em que, de joelhos, nós dois clamávamos: Senhor, se for da tua vontade, restaura-nos. Veio das noites em que minha mãe orava por nós, das palavras de ânimo dos irmãos mais velhos, da paciência de esperar em Deus. Quando finalmente nos casamos, não foi só uma cerimônia. Foi um milagre. Porque ali, diante de Deus e da Irmandade, estávamos 2 corações que tinham sido provados, purificados e agora se uniam não pela emoção do momento, mas pela certeza de que Deus tinha nos preparado um para o outro. E hoje, passados alguns anos, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Vejo como Ele nos guardou de precipitações, nos ensinou a valorizar o que é sagrado. Porque o casamento não é só um papel, não é só uma festa. É uma aliança diante de Deus, e Ele não brinca com isso.
Se você está passando por uma prova no namoro, no noivado ou no casamento, não desanime. Deus vê suas lágrimas. Ele ouve suas orações. Não desista no meio do caminho. Às vezes, o que parece um atraso é na verdade uma proteção. O que parece uma porta fechada é Deus te redirecionando para algo melhor. E se você está com medo de falar, de buscar ajuda, lembre-se, na Irmandade, nós somos família. Não temos que carregar nossos fardos sozinhos. Peça oração. Busque conselho dos mais velhos. Deus usa os irmãos para nos fortalecer. Que este testemunho seja uma semente de fé em seu coração. Se você está em dúvida, ore: Senhor, me mostra o teu caminho. Ele vai responder. Pode não ser do jeito que você espera, pode não ser na hora que você quer, mas Deus nunca falha. Vamos orar juntos? Pai Celestial, abençoa cada irmão que está lendo esta mensagem. Dá-lhes força para confiar em Ti mesmo quando o caminho parece escuro. Sara suas feridas, restaura suas famílias, e faz com que cada um sinta Tua paz. Em nome de Jesus, amém. Se este testemunho tocou seu coração, compartilhe. Você nunca sabe quem precisa ouvir que Deus ainda faz milagres. Que Ele abençoe a todos. A paz do Senhor. E assim, irmãos, depois de tudo que passei, hoje posso dizer com toda a certeza, Deus não só me tirou daquela situação, como me deu uma vida nova. Não foi fácil. Houve noites em que chorei até adormecer, perguntando por que tudo aquilo tinha acontecido comigo. Mas o Senhor, na sua infinita bondade, foi me mostrando que Ele não permite nada em vão. Cada lágrima, cada dor, cada dúvida tinha um propósito: me aproximar mais dele. Depois que voltei para a casa dos meus pais, muitas irmãs da Irmandade vieram me visitar. Não com curiosidade, não com fofoca, mas com amor. Elas oraram comigo, me deram palavras de ânimo e me lembraram que, na comum, nós somos um só corpo. Uma irmã mais velha, a irmã Marta, que já tinha passado por provas semelhantes, me disse algo que nunca esqueci: filha, às vezes Deus permite que a gente passe pelo fogo não para nos queimar, mas para nos purificar. Para nos mostrar que, mesmo quando tudo desaba, Ele é o nosso alicerce. E foi assim. Pouco a pouco a paz foi voltando. Não foi da noite para o dia, não. Houve dias em que a saudade do que eu achei que tinha apertava meu peito. Mas eu me apegava à palavra. Lia os salmos, orava, e pedia a Deus que sarasse meu coração. E Ele foi fazendo. Como um oleiro que com paciência vai moldando o barro, Deus foi restaurando minha fé, minha esperança, minha alegria. Um dia, depois de alguns meses, meu pai me chamou para conversar. Ele era um homem de poucas palavras, mas quando falava, era com sabedoria. Sentamos na varanda de casa e ele me perguntou: filha, você já perdoou? Aquela pergunta me pegou de surpresa. Eu tinha orado por força, por direção, por cura. Mas perdoar? Ainda não tinha pensado nisso direito. Confessei a ele que não sabia se conseguia. Ele então segurou minha mão e disse: não é por ele que você precisa perdoar. É por você. Porque o rancor é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. E quem sofre é a gente mesma. Aquilo me marcou. Comecei a orar não só pela minha cura, mas para que Deus me desse um coração capaz de perdoar. Não foi fácil, não. Houve dias em que a raiva voltava, em que as lembranças doiam. Mas eu me lembrava das palavras do meu pai e pedia a Deus: Senhor, tira este peso de mim. Não quero carregar isso para sempre. E aos poucos, a dor foi se transformando em paz. Não uma paz de conformismo, não uma paz de resignação, mas uma paz de quem sabe que Deus está no controle. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não me abandonou nem por um segundo. Mesmo quando eu não enxergava a saída, Ele já estava preparando o caminho. E sabe de uma coisa? Essa prova me ensinou algo que eu nunca esquecerei. Deus não nos promete um caminho sem pedras, mas Ele promete segurar nossa mão enquanto a gente atravessa. E foi assim que, depois de um tempo, comecei a me envolver novamente na obra. Não com medo, não com desconfiança, mas com uma fé mais forte. Ajudei nas reuniões das moças, participei dos cultos, e pouco a pouco, fui sentindo que Deus estava me usando para abençoar outras irmãs que passavam por provas semelhantes. Porque, irmãos, quando Deus nos cura de uma ferida, Ele nos capacita a curar os outros. E foi numa dessas reuniões que conheci o irmão Lucas. Ele era um rapaz quieto, trabalhador, e acima de tudo, temente a Deus. Não foi amor à primeira vista, não. Foi algo que nasceu devagar, com oração, com prudência, com o tempo. Nós dois tínhamos nossas histórias, nossas dores, mas também tínhamos algo mais importante: o desejo de fazer a vontade de Deus. Um dia, depois de muito orar e pedir conselho aos irmãos mais velhos, ele veio até mim e com toda a simplicidade disse: Irmã Júlia, eu gostaria de pedir a sua palavra, se for da vontade de Deus. Eu não respondi na hora. Levei o assunto em oração, conversei com meus pais,
e só depois de ter certeza de que era o caminho do Senhor é que aceitei. Porque, irmãos, na comum, as coisas não são feitas pela emoção, mas pela direção de Deus. E assim, depois de um noivado cheio de orações, de conselhos, de preparação, nós nos casamos na bênção de Deus. Não foi um casamento grandioso, cheio de pompa. Foi simples como manda a palavra. Mas foi cheio de alegria, cheio de paz, cheio da presença do Senhor. Porque quando Deus restaura, Ele restaura com beleza. Hoje já se passaram alguns anos. Tenho uma família, tenho um lar, tenho a paz de saber que estou no centro da vontade de Deus. Mas o mais importante, tenho a certeza de que mesmo nas piores tempestades, Deus nunca me solta. Ele pode permitir que o vento sopre forte, que as ondas batam com força, mas Ele está no barco comigo. E isso, irmãos, faz toda a diferença. Se você está lendo isso e pensa que sua situação não tem jeito, eu quero te dizer, Deus não terminou com você. Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. Ele está preparando algo, mesmo que você não sinta. Não desista. Não deixe o desânimo te vencer. Deus é fiel. Ele cumpre o que promete. E se você está com medo de buscar ajuda, de abrir o coração, lembre-se, na Irmandade nós somos família. Não estamos sozinhos. Às vezes tudo o que a gente precisa é de um irmão para orar conosco, de uma irmã para nos dar um abraço, de um pai na fé para nos dar uma palavra de ânimo. Que este testemunho seja uma luz no seu caminho. Que ele te lembre que não importa o quão escuro esteja o túnel, Deus sempre tem uma saída. E essa saída não é só para te tirar do problema, mas para te levar a um lugar melhor, a uma bênção maior. Vamos orar juntos? Pai amado, obrigado por ser nosso refúgio e nossa fortaleza. Obrigado por nunca nos abandonar, mesmo quando não te entendemos. Dá força a cada irmão que está passando por provas. Sara suas feridas, restaura suas esperanças e faz com que cada um sinta tua paz que excede todo o entendimento. Que possamos confiar em ti mesmo quando o caminho é difícil. Em nome de Jesus, amém. Se este testemunho tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus ainda opera milagres. Que Ele ainda cura corações partidos. Que Ele ainda restaura famílias. Que Ele ainda dá um novo começo. Que a paz do Senhor esteja com vocês, irmãos. E lembre-se, Deus não falha. Nunca. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me mostrou que Ele não só tira da lama, como também põe os pés sobre a rocha. Não foi fácil, não. Teve noites em que o choro era tanto que eu pensava que não ia conseguir dormir. Teve dias em que o peso no peito era tão grande que parecia que eu não ia conseguir respirar. Mas glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele nunca me deixou desamparada. Meus pais, que sempre foram um portinho seguro, me acolheram de braços abertos. Minha mãe, com aquele jeito doce e firme que só ela tem, falava: "Filha, Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Confia nele." E meu pai, homem de poucas palavras, mas de muita oração, só dizia: "Vamos deixar nas mãos de Deus. Ele sabe o que faz." E era isso que eu precisava ouvir. Não precisava de 1000 conselhos, não precisava de 1000 soluções. Precisava saber que não estava sozinha e que Deus ainda estava no controle. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Eu me sentia como se tivesse falhado em tudo. Como se tivesse decepcionado a Deus, aos meus pais, à Irmandade. Mas aos poucos, com a ajuda dos irmãos mais velhos e das palavras de ânimo que recebia, fui entendendo que não era eu quem tinha falhado. Foi o inimigo que tentou me derrubar, mas Deus não permitiu. Ele me segurou pela mão e me levantou. Um dia, enquanto eu estava orando, sentada no meu quarto, com a Bíblia aberta, senti uma paz tão grande que não tenho palavras para explicar. Não foi um barulho, não foi um trovão, não foi nada disso. Foi um silêncio no meu coração, uma certeza que Deus estava ali me dizendo: "Filha, eu estou contigo. Eu nunca te abandonei." E foi nesse momento que eu entendi que mesmo no meio da tempestade, Deus estava me guiando. Com o tempo comecei a me reconstruir. Não foi de um dia para o outro, não. Foi passo a passo, dia após dia, confiança após confiança. Comecei a participar mais das reuniões, a cantar os hinos com mais fé, a orar com mais fervor. E aos poucos fui sentindo que Deus estava me restaurando. Não só o meu coração, mas a minha fé, a minha esperança, a minha alegria de viver. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Vejo como Ele me tirou de um lugar de dor e me colocou num lugar de paz. Não foi fácil, mas valeu a pena. Porque hoje eu sei que quando a gente confia em Deus, mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo, Ele está trabalhando tudo para o nosso bem. E eu sei que tem irmão aqui que está passando por algo parecido. Talvez não seja a mesma situação, mas a dor é a mesma. A sensação de estar sozinho é a mesma. A dúvida se Deus ainda está ouvindo é a mesma. Mas eu quero te dizer, Deus ouve.
Deus vê, Deus sabe, e Ele não vai te deixar. Pode ser que hoje você esteja no chão, chorando, sem forças, sem esperança. Mas Deus está ali, do seu lado, esperando você estender a mão para Ele te levantar. Não desista, irmão. Não desista, irmã, porque a história da sua vida não acabou aqui. Deus ainda tem um plano para você. Ele ainda tem uma bênção guardada para você. Ele ainda vai te surpreender com a sua fidelidade. E quando você olhar para trás, como eu estou olhando hoje, você vai ver que tudo valeu a pena. Que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração feita com o coração partido, tudo isso foi usado por Deus para te moldar, para te fortalecer, para te preparar para algo maior. Porque, irmãos, a gente não serve a um Deus de meias bênçãos. A gente serve a um Deus que faz tudo completo, que restaura tudo que foi quebrado, que cura tudo que foi ferido, que dá vida onde só havia morte. Então, se você está passando por um vale escuro hoje, levante a cabeça. Olhe para cima. Porque a sua vitória já está garantida. A sua restauração já está a caminho. E o Deus que me tirou do fundo do poço é o mesmo Deus que vai te tirar também. Que a paz do Senhor esteja com vocês. E que este testemunho seja uma semente de fé no coração de cada um que está ouvindo. Porque Deus não falha. Nunca. Se você precisa de oração, deixe aqui nos comentários. Vamos orar juntos. Vamos levar este testemunho adiante para que mais irmãos possam ser encorajados, para que mais corações possam ser restaurados. E lembre-se, Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele vai completar a obra que começou em você. Confie nele. Sempre. E foi assim, irmãos, que depois de tudo que passei, Deus me mostrou que a minha história não tinha acabado ali. Porque quando a gente pensa que está no fim, é justamente quando ele começa a agir de uma forma que a gente nem imagina. Eu poderia ter ficado amargurada, poderia ter me revoltado, poderia ter dito, Deus, por que isso aconteceu comigo? Mas não, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. E eu amo a Deus. Mesmo com dor, mesmo com lágrimas, mesmo com as cicatrizes, eu continuo amando. Depois que tudo veio à tona, eu me senti como se tivesse sido tirada de uma prisão. Porque, irmãos, viver numa mentira é pior do que viver numa cela. Você sorri, mas por dentro tá morrendo. Você finge que tá tudo bem, mas a alma tá gritando. E foi isso que eu senti por tanto tempo. Até que Deus, na sua misericórdia, abriu os meus olhos. Meus pais, que sempre foram um porto seguro, me acolheram de braços abertos. Minha mãe, com aquele jeito firme mas cheio de amor, falou, filha, agora é hora de reconstruir. Deus não te trouxe de volta para casa para você ficar parada. Ele te trouxe para você se levantar mais forte. E foi o que eu fiz. Não foi fácil não. Teve dias que eu acordava e a primeira coisa que vinha na minha mente era a traição, a decepção, a vergonha. Mas eu aprendi uma coisa, o inimigo quer que a gente fique olhando para trás, mas Deus quer que a gente olhe para frente. E olhando para frente, eu comecei a enxergar as bênçãos que Deus tinha preparado para mim. Porque, irmãos, quando a gente entrega tudo nas mãos dele, ele faz coisas que a gente nem sonha. Eu comecei a servir mais na obra da piedade, a ajudar as irmãs mais novas, a dar testemunho do que Deus tinha feito na minha vida. E sabe o que aconteceu? Deus começou a usar a minha dor para abençoar outras pessoas. Mulheres que passavam pelo mesmo que eu, que tinham medo de falar, que achavam que não tinham saída, começaram a vir até mim e dizer, irmã, o seu testemunho me deu força. Eu também preciso me libertar. E isso, irmãos, é a maior recompensa. Porque quando a gente permite que Deus use a nossa história, mesmo que seja uma história de dor, Ele transforma tudo. Ele faz da nossa vergonha um troféu, da nossa derrota uma vitória, do nosso choro um cântico. Hoje eu olho para trás e vejo que se não fosse tudo aquilo, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Eu não estaria tão perto de Deus como estou. Eu não teria aprendido a depender dele como aprendi. Porque às vezes Deus permite que a gente passe pelo fogo para purificar a nossa fé. Para mostrar pra gente que no fim das contas, só Ele basta. E para quem tá pensando, mas e o meu casamento? E a minha família? E o que as pessoas vão dizer? Eu digo, Deus está acima de tudo. Se Ele permitiu que essa porta se fechasse, é porque Ele tem uma porta melhor para abrir. Não adianta a gente querer segurar com as próprias mãos o que Deus já determinou que não é pra gente. Porque quando a gente insiste no que não é de Deus, a gente só colhe dor. Mas quando a gente confia nele mesmo sem entender, a paz vem, a restauração vem, a bênção vem. Eu poderia ter ficado naquela situação por anos, engolindo sapos, fingindo felicidade, só para não manchar o nome da Irmandade. Mas Deus não quer que a gente viva de aparências. Ele quer verdade.
Ele quer integridade. Ele quer que a gente seja livre de verdade, não só por fora, mas por dentro também. E hoje eu posso dizer com toda certeza, valeu a pena. Valeu cada noite de choro, cada oração desesperada, cada momento de dúvida. Porque no fim, Deus me deu algo que nenhum homem, nenhuma situação, nenhum engano poderia me tirar. A paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que só vem dele. Aquela paz que faz a gente dormir tranquilo, mesmo quando a tempestade tá brava. Então, se você tá passando por algo parecido, não desista. Não se cale. Não finja que tá tudo bem. Busque a Deus de todo o seu coração. Peça a Ele que te mostre a verdade. Porque Ele vai mostrar. Pode demorar, pode doer, mas Ele vai mostrar. E quando Ele mostrar, você vai entender que tudo isso foi para te levar mais perto dele. E para finalizar, irmãos, eu quero deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Deus não te salvou para você viver na escuridão. Ele te salvou para você brilhar. Então, levante a cabeça. Secas as lágrimas. E vai para frente. Porque a sua história não acabou aqui. Pelo contrário, é aqui que ela começa de verdade. Que a paz do Senhor esteja com vocês. E que este testemunho seja uma luz no caminho de quem está perdido. Porque Deus é fiel. Ele nunca falha. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você também. Se você precisa de oração, deixa aqui nos comentários. Se você quer compartilhar a sua história, também pode deixar. A gente tá aqui para se fortalecer juntos, para orar uns pelos outros, para mostrar que na Irmandade, a gente não tá sozinho. E lembre-se, Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Ele vai completar a obra que começou em você. Confie nele. Sempre. Que Deus abençoe a todos. Amém.